Obrigado. Eu queria evidentemente agradecer não só a vossa companhia neste debate, mas o convite para o debate e a vossa presença. A lei que eu vou seguir na minha intervenção é a lei de Murphy. Ou seja, continuando um pouco o que disse o Jaime Nogueira Pinto, eu vou falar de distopias, ou seja, utopias negativas. E vou partir do princípio que tudo que pode correr mal tem alta probabilidade de correr mal. Portanto, esta é a regra que eu vou aplicar. Portanto, esta é a lei. Vou falar de 5 máquinas. 2 que toda a gente tem aí no corpo, mesmo quando não lhe presta atenção. E outras 3 que felizmente não têm, mas no caso de uma é quase como se tivessem, dentro da cabeça. A primeira dessas máquinas é aquela a que nós damos de hoje menos importância, é o relógio. A maioria das pessoas tem um relógio. Isso significa que o seu tempo é o tempo industrial. Um relógio é algo na utilização que nós damos relativamente recente. Data, em grande parte, da industrialização. O relógio era o elemento central da arquitetura das fábricas antigas. Quem conhecia fábricas antigas sabiam que elas muitas vezes tinham um modelo neoclássico e no meio estava o relógio. Fazer com que uma população inteira passasse dos campos, em que não havia horas, nem minutos, nem segundos, para o trabalho fabril, foi muito complicado, porque as pessoas passavam de o sol a sol, ou um tempo dominado pelas estações, para um tempo fabril, que implicava um horário. Nós vivemos dominados pelos relógios. Grande parte das coisas que nós fazemos implicam uma certa noção do tempo, que é o tempo dos relógios. Antes do mundo industrial havia relógios, mas os relógios eram usados para nos navios se calcular a latitude e a longitude, para se calcular outras coisas que não propriamente a nossa vida cotidiana. Portanto, a primeira máquina que toda a gente aí tem e que vos domina é o relógio. A segunda máquina, muito importante para pensarmos o mundo contemporâneo, são os robôs. Os robôs fizeram entrada na literatura e na ficção no início do século XX através de um autor pouco conhecido, que aliás deu o nome à coisa. O robô vem do verbo checo, robota, trabalhar, trabalho, que foi Karel Čapek. Karel Čapek escreveu uma obra de ficção científica. Os colecionadores da coleção Argonauta sabem que é um dos mais raros volumes da coleção Argonauta, é o 100, e essa peça colocava o problema dos robôs. Os robôs colocam-nos 2 problemas que ainda hoje são importantes. Primeiro, é se as máquinas podem substituir grande parte do trabalho humano, o que significa que uma parte importante dos humanos não vai ter trabalho em resultado da introdução de máquinas. Este em si é o menor dos problemas, mas existe. O segundo problema é saber se as máquinas podem substituir os humanos e podem ser tão complexas como os humanos. Contrariamente à nossa presunção antropológica, não está demonstrado nem científico nem filosoficamente que não seja possível as máquinas mimetizarem o comportamento dos humanos. Nós sabemos que o comportamento dos humanos é muito complexo e o grau de complexidade do comportamento humano é muito difícil de traduzir pelas máquinas. Mas o grau de complexidade não é uma diferença qualitativa por si. É possível colocar o problema filosófico e um problema de identidade do humano, que é de saber se nós somos apenas uma máquina um pouco mais sofisticada e se podemos, através às vezes de máquinas mais simples, mimetizar comportamentos humanos que consideramos complexos. Isto tem a ver com a nossa noção de identidade. Os computadores, são robôs de um determinado tipo, ganham praticamente todos os jogos, não, ganham todos os jogos e, de algum tempo a esta parte, ganham xadrez. Durante muito tempo era considerado um reduto do humano, já ganhavam há muito tempo o gamão, já ganhavam praticamente todos os jogos de cartas, neste momento ganham o xadrez, exatamente quando foram programados para pensar como os humanos e não para pensarem como máquinas no sentido tradicional. Um computador que joga bem xadrez não prevê todas as jogadas, como nós pensamos que seria a vantagem das máquinas, mas tenta racionar em termos do espaço do jogo, do comportamento das peças, utilizando lógicas que não são as lógicas tradicionais, a fasiológica e outras. Portanto, os robôs levantam problemas filosóficos muito sérios em relação à sociedade e em relação à identidade do humano. 2 máquinas. A terceira das máquinas que nós imediatamente vemos como negativas é a bomba termonuclear. As bombas termonucleares tiveram um enorme impacto na sociedade, principalmente nos anos 50, e levando a um problema filosófico que não está resolvido. Esse problema filosófico é saber
que hoje, pela primeira vez, a humanidade tem condições para destruir a si própria. Nunca aconteceu até ao aparecimento da bomba termonuclear. Teve enormes repercussões do ponto de vista filosófico e do ponto de vista político. Foi a consciência de que uma guerra termonuclear não pode ser ganha que levou a uma crise profunda do comunismo soviético, traduzida nas ideias de coexistência pacífica, que levou a uma crise muito importante, que levou a alterar o catecismo da Igreja Católica, que até ao aparecimento da bomba nuclear defendia o conceito tradicional de guerra justa. A bomba termonuclear, ao criar um conflito que não tem vencedores, garantiu a paz durante o tempo e a garante ainda hoje, garantiu que o conceito clássico de guerra justa, que tem uma tradição que já vem dos clássicos greco-latinos e que vem em São Tomás, por exemplo, na Suma Teológica, deixou de ter sentido e, portanto, deixou de ser possível pensar a guerra como prolongamento da política progressista. E, desse ponto de vista, há uma crise profunda em todas as teorias teleológicas da história, como é o marxismo, o feminismo, e como é também a teleologia cristã, do T.H. Chardin e outros, sobre o poder. Portanto, a bomba termonuclear criou um problema filosófico novo em relação aos problemas clássicos que herdamos dos gregos. E já não se trata de destruir uma civilização, ou de destruir uma cidade, ou de destruir um modo de vida, trata-se de destruir o humano. E isso é, efetivamente, um problema novo. Quarta máquina, o telemóvel. Talvez a máquina que mais mudou a nossa sociabilidade nos últimos anos. Em Portugal, por exemplo. O telemóvel não é um instrumento de comunicação, contrariamente ao que as pessoas pensam. É um instrumento essencialmente de controle. A esmagadora maioria das chamadas que são feitas destinam-se a garantir a presentificação das pessoas que são sujeitas à chamada. A pergunta mais comum no telemóvel é: onde é que tu estás? Que evidentemente é uma pergunta que não se faz com o telefone fixo. O telemóvel criou a obrigação na nossa sociabilidade de estarmos sempre presentes e de ser má educação não atender mesmo as chamadas que não foram solicitadas. Nós temos que socialmente estar sempre a um determinado sítio e, evidentemente, como costume, mais jovens utilizam mais claramente o telemóvel como instrumento de controle, como qualquer namorado e namorada sabe, como os amantes desavinhos ou não desavinhos, marido e mulher sabem, e quando os telemóveis acrescentam de uma forma que devia repugnar à nossa consciência democrática, GPS, portanto, localização e outros instrumentos de controle, nós transportamos connosco um instrumento que se destina essencialmente a um processo intercomunitário e interpessoal de controle coletivo e que levanta problemas de privacidade e de identidade muito consideráveis. Por último, a outra máquina que essa sim está cada vez mais dentro da nossa cabeça, a rede. A rede, na realidade, é uma máquina. Tem software e hardware, mas sem o hardware não funciona. Um conjunto de computadores, é uma rede de computadores com origem militar, como todos sabem, que depois passou para civil e no qual habitam, entre outras coisas, essa expressão moderna das redes sociais. Levantam imensos problemas em relação à nossa sociabilidade. São verdadeiros substitutos para a solidão do tempo moderno. As pessoas encontram-se na rede, substituindo as amizades pelos likes do Facebook. E quantos amigos tens? Tenho 1500. Eu traduzo imediatamente, ou seja, nenhum. Há uma prefiguração da solidão nos chats, nas conversas, na substituição das personalidades, na manipulação de personalidades. Não é por acaso a pedofilia e outros comportamentos se transportaram magnificamente para dentro da internet, exatamente porque ela garante as condições de anonimato e de circulação que as relações interpessoais mais primitivas, ou utilizando outras tecnologias mais primitivas, não permitem. A rede levanta um vastíssimo conjunto que tem a ver com os problemas que eu queria aqui enunciar. Eu posso enunciá-los todos a partir da rede, mas em rigor eu posso enunciá-los todos a partir do relógio, do telefone, da bomba, de alguma maneira, e dos robôs. Quais são os problemas? Primeiro, e porquê é que aqui? Primeiro, uma enunciação geral. As tecnologias não existem independentemente da utilização social que delas fazemos. Não há tecnologias fora da sociedade. A máquina a vapor é conhecida desde os gregos, mas só teve um efeito social quando passou a ser usada
para puxar vagonetas, para puxar comboios, para fazer funcionar tiares ou torres. Portanto, não é a coisa em si, não é a invenção, não é a tecnologia, é a utilização social da tecnologia. A eletricidade é conhecida desde os gregos. Era um brinquedo. Eu dou sempre este exemplo, segundo aquela regra que se deve dizer uma coisa engraçada, para a sala se rir, os americanos utilizam muito nas conferências, mas que é um bom exemplo para perceber porque é que as tecnologias só existem quando são socialmente utilizadas. A grande utilização das garrafas de Leyden, uma espécie de pilha primitiva, até à utilização industrial da eletricidade, era para as senhoras na sociedade apanharem choques. Uma coisa engraçada, punham a garrafa em cima da mesa e divertiam-se a apanhar choques, pequenos choques, claro. A garrafa, portanto, era um brinquedo. Essa tecnologia só teve um papel fundamental quando passou a ser uma forma de energia e isso significou descobertas ou invenções como as de Edison e outras que permitiram utilizá-la na mudança da corrente, dos tipos de correntes, das formas de transmissão, tudo isso passou a ser socialmente aceitável. Exatamente porquê? Não é porque a eletricidade não fosse conhecida, é porque a sociedade industrial criou o pano de fundo e as relações existentes na sociedade industrial criou o pano de fundo que permite a utilização destas tecnologias. Permitiu para o vapor, permitiu para o relógio, permitiu depois. Não há nenhuma tecnologia que viva independentemente da sociedade. Quem as moldam somos nós na sociedade. É a compreensão da sociedade que nos permite perceber as tecnologias e não ao contrário. Mesma coisa com a internet. Não há melhor retrato da solidão do que um homem ou uma mulher diante do computador às 3 horas da manhã. Porquê? Porque na sociedade em que existe, as relações sociais são deterioradas, não há relações de vizinhança, em muitos casos, não há relações, o tecido das relações geradas, por exemplo, no mundo urbano é muito escasso, é muito fino e, portanto, são substituídos por ersatz, por substituições de relações. Quais são os problemas que levantam estas tecnologias no mundo hoje? Primeiro, são uma grande ameaça ao funcionamento da democracia. Porque destroem duas coisas sem as quais não há democracia. A democracia é uma escolha cultural, não existe na natureza. Somos nós que escolhemos viver num sistema democrático. Não emana das coisas. O que emana das coisas é a força e o poder, não é a democracia. A democracia implica uma escolha cultural, uma decisão cultural, que implica mecanismos, devices, se quiser, um dos quais é tempo lento. Tempo lento, tempo longo. Ora, o tempo longo, que é traduzido no sistema político pelo princípio da representação, quem nós elegemos tem tempo para tomar decisões impopulares. Se não tiver tempo para tomar decisões impopulares, e é por isso que a democracia direta não é democracia, a democracia representativa é democracia. Exatamente porque a delegação de poder que se faz em sociedades complexas, em que a distância funciona, que não é possível reproduzir o ágora grego nem com as máquinas, porque o ágora grego, na realidade não é o ágora, toda a gente diz que é o ágora, mas os gregos não se reuniam para decidir o ágora, mas no Phoenix, outra coisa, não importa, as coisas que a gente repete, era numa colina ao lado, não propriamente no ágora. No ágora fazia-se intriga. O ágora, num certo sentido, é mais parecido com a internet do que propriamente o Phoenix. O problema que se levanta é este. A imediaticidade aparente dos diretos nas televisões, da aparente interação que as pessoas têm com as máquinas e com os meios, que é uma interação em grande parte aparente e psicologicamente motivada, destrói o princípio fundamental de uma sociedade democrática, que é a possibilidade de nela circular racionalidade. Uma sociedade democrática equilibrada, eu digo isto sempre, já quem me ouviu já há de achar uma maçadoria, tem que equilibrar 3 coisas: o logos, a razão, o pathos, a emoção, e o ethos, a virtude. Uma sociedade que não equilibra estes 3 elementos não pode ser uma sociedade que nos melhore, uma sociedade democrática na qual nós temos empowerment, poder e melhorias. Quando uma das coisas é quebrada, e as máquinas ajudam a quebrar algumas destas relações, por exemplo, as máquinas privilegiam o pathos em detrimento do logos. Porquê? Porque os raciocínios implicam uma complexidade, um tempo lento e um conhecimento que é a existência da imediaticidade, da aparente imediaticidade, da quebra das mediações. Em qualquer pessoa, por ignorante que seja, tem uma opinião sobre cinema tão boa sobre uma pessoa que estuda cinema.
A internet presta-se para essas coisas. Na internet há milhares de opiniões que não informadas, não rigorosas, têm uma mínima atenção aos dados, que as pessoas acham que são tão boas como as opiniões dos políticos. É uma ideia, é uma ideologia da internet. A ideologia da internet é que subitamente toda a gente pode opinar sobre tudo na medida em que tem uma cabeça que lhe permite opinar. Não precisam de saber. É muito engraçada a defesa da Wikipédia com o argumento de que a Wikipédia é uma construção coletiva no qual a sabedoria das multidões se traduz e que não necessita dos peritos. Bem, isso funciona para a matemática, para a geometria, e para a física, e para a química, mais ou menos. Não funciona de todo para a história, para as ciências sociais e humanas. Experimentem ver os artigos sobre essa matéria na Wikipédia e onde ver sempre que o tema tem alguma complexidade, os artigos estão permanentemente a ser corrigidos ou têm que ser feitos por uma equipa de especialistas e não propriamente pela sabedoria das multidões. Destruição do tempo lento com a ideia da democracia direta permitida pelas máquinas. Começou com um candidato americano, Ross Perot, há uns anos, que era que propunha que as pessoas votassem pela televisão. Ele argumentava da seguinte maneira, e este argumento é muito popular. É muito popular até em períodos de crise. Hoje, na internet, encontram todos os dias, em dezenas de sites, nos e-mails enviados em série, que é esta: se nós temos a tecnologia para seguir os debates e para fazer os debates e para participar nos debates, porque é que precisamos de um grupo que escolhemos, de políticos, neste caso, se podemos nós próprios votar sobre uma determinada questão e depois essa questão ser executada. É uma típica ideia tecnocrática. Não é nova, já existe há muito tempo, que é as pessoas com as tecnologias podem votar e é possível controlar a identidade do voto, assistem a uma discussão pública, 5 dias, 10 dias, 15 dias, meio ano, um ano, votam e depois uma equipa de técnicos vai levar à prática o voto. É uma ideologia tecnocrática muito conhecida que aparentemente as tecnologias favorecem. As tecnologias introduzem a aldeia global em detrimento das longas distâncias. O grande argumento dos constituintes americanos, por exemplo, contra a democracia direta, um deles era, num país grande, não é possível reproduzir as condições da Atenas, por exemplo, em que toda a gente se podia juntar numa praça e decidir. O Ross Perot o que dizia isso é possível fazer por uma televisão e uma máquina onde a gente põe a impressão digital. Esquecendo-se de um problema, é que as máquinas transmitem muito bem o pathos, mas transmitem mal a razão, e o resultado é que depois de um assassinato particularmente cruel, o número de votos a favor da pena de morte aumenta exponencialmente. E isso é o problema do populismo tecnológico dos dias de hoje. Portanto, outro problema do tempo, problema da identidade, problema da privacidade. As gerações mais novas, em grande parte porque as máquinas criam também essa ilusão, perdem um sentido importante de uma aquisição civilizacional dos últimos 200 anos, que veio de alguma maneira com a nossa riqueza burguesa, chamemos assim, que é a ideia da privacidade, de haver limites ao que pode ser conhecido, limites ao que pode ser divulgado. E é particularmente comum rapazes, e em particular raparigas, com 11, 12 anos, se exporem ou no telemóvel mandado aos amigos e depois, claro, nunca mais têm controle das imagens, ou na internet ou nas páginas do Facebook, de uma forma que as vai perseguir toda a vida, porque evidentemente mais tarde percebem que fizeram asneira, e essa ideologia da perda de privacidade, que os limites da privacidade deixaram de ser os limites clássicos, e a escola aqui falha, porque a escola devia ensinar exatamente que há certas coisas que não se fazem na internet. E o que acontece é que o encolhimento da privacidade, a substituição da verdade analógica pela pseudo-verdade digital, com a manipulação de fotografias, todos esses problemas são problemas graves do nosso dia. A perda de identidade, a perda da propriedade e da posse. A ideologia mais comum na internet é uma espécie de comunismo primitivo, tudo é permitido, nada pertence a ninguém. Portanto, pode-se copiar, roubar filmes, roubar músicas, roubar livros, reproduzir tudo. É uma ideologia muito comum em gente que nunca imaginou que pudesse ser comunista, não é? Que é uma coisa que eu acho alguma graça. Quer dizer, praticam uma espécie de... acham que dentro da rede é legítimo uma espécie de partilha coletiva. O problema é que a maioria dessas coisas tem autores e implicaram um investimento, e a degradação que isso introduz no valor acrescentado é muito considerável em certas áreas. Uma delas é, evidentemente, que
o preço de algumas coisas tem que ser alterado e os sistemas de micropagamento hoje estão a mudar e permitem, de facto, alguma retribuição, mas, por exemplo, nenhuma empresa discográfica hoje faz o investimento musical em estúdio e em qualidade de uma gravação que fazia no tempo dos Beatles. Porque, por muito bom que seja o retorno de uma música nas lojas da internet ou no YouTube ou nos espetáculos, ela está muito abaixo do retorno que as músicas tinham no passado, da mesma maneira que os jogos de computador tendem a passar para as consolas, porque é mais fácil controlar a propriedade em consolas do que é propriamente nos computadores, e isso significa mudanças muito significativas na economia dos média, dos jornais, das televisões, por aí adiante. Quais são os 3 autores que eu sugeria, não digo como bibliografia, para perceber bem alguns aspectos do mundo contemporâneo que têm a ver com isto? Primeiro, Kafka. Kafka é o homem que no início do século melhor percebeu o que ia ser o século XX. Foi o primeiro a construir distopias como Castelo, América, uma série de livros, mesmo até a Metamorfose, em que os homens perdem o nome. São substituídos por números ou por letras, K, ponto. Foi o primeiro a perceber que o anonimato nas sociedades contemporâneas se faz com a perda da individualidade. O processo de Kafka é um processo em que alguém entra num labirinto, que é a burocracia moderna, ou um campo de concentração moderno, e nesse labirinto perde a identidade e não consegue lutar com forças maiores do que ele, essencialmente porque essas forças são do Estado moderno, de uma entidade em grande parte anónima que pode permitir o seu controle. Kafka é leitura obrigatória para perceber o mundo em que vivemos nos dias de hoje. George Orwell, que aqui já foi referido, George Orwell, no 1984, estava a pensar no comunismo soviético, é verdade, mas estava a pensar na BBC do tempo da guerra também, em que ele fazia parte da secção de propaganda negra, que durante a guerra fazia falsa propaganda ou desinformação. A expressão desinformação também é de origem soviética. O 1974 é muito importante para percebermos os mecanismos de controle coletivo dos dias de hoje. Não é só o problema do Big Brother e dos slogans e daquela linguagem falsa em que a paz é a guerra, o Ministério da Paz era o Ministério da Guerra, havia uma anedota que circulava na RDA que dava exatamente o exemplo da República Democrática Alemã, que não era nem República nem Democrática nem Alemã. E, portanto, esta utilização de uma terminologia é completamente corrente no mundo político. Ajustamento, palavra dos dias de hoje. É uma palavra tão densa de significado, mas que nunca diz o seu verdadeiro nome. Há muitas palavras que circulam na nossa vida coletiva, cujo alavancagem, agora vivemos dominados, estamos aqui numa faculdade de Economia, subitamente o vocabulário económico transitou para o centro do vocabulário mediático e político. Ora, quando se faz esta mudança, ele muda de caráter. Porque ele deixou de ser uma linguagem técnica para passar a ser uma linguagem sobre a sociedade, que não revela, quando passa a ser uma linguagem societal, o seu verdadeiro nome. Mas George Orwell fazia outras coisas. O ditador, o Big Brother, todos os anos proibia um certo número de palavras, para que nós falássemos cada vez com menos palavras. Infelizmente é o que está a acontecer com a língua. Eu sou um opositor do acordo ortográfico, portanto darei, porque isso seja controverso, o exemplo do acordo ortográfico, mas o exemplo dos SMS, da linguagem, da aprendizagem do português. A esmagadora maioria dos alunos hoje não consegue ler um texto de literatura clássica portuguesa, porque o grosso do vocabulário é impossível de circular. Já não me refiro ao vocabulário, me refiro mais às metáforas, aos exemplos históricos, como as pessoas já não leem a Bíblia, já não conhecem a mitologia clássica. É por isso que às vezes quando nós gozamos com os parlamentares do século XIX, Camilo gozou com os parlamentares, com o Eusébio Macário e tal, mas se forem ver um discurso de um parlamentar no século XIX, ele está cheio de referências clássicas, um único parlamentar, meia dúzia de parlamentares hoje são capazes de conhecer. Qual é o problema social disto? É que com menos palavras, com menos vocábulos, com menos ideias, com menos conhecimento, com menos história, com menos memória, somos mais facilmente manipuláveis, somos mais pobres, temos menos domínio sobre a nossa vida e temos menos domínio sobre o poder político e os poderes fáticos em que vive a nossa sociedade. O último dos autores é Philip Dick, mais conhecido por ser o autor da história do Blade Runner, do filme. Na realidade, o filme, a história originalmente chamava-se
Será que os androides sonham com carneirinhos elétricos? Que é um título absolutamente excepcional. Philip Dick levantava outro problema, que tem a ver com o problema dos robôs. Será que nós caminhamos para uma sociedade biónica, chamemos assim, em que os homens podem ser feitos de próteses, não apenas próteses no seu próprio corpo físico, mas, por exemplo, memórias construídas como próteses? Isto já existe, num certo sentido. Já há hoje máquinas que permitem os cérebros verem através, alguns cegos verem, através de ligações diretas entre uma câmara de vídeo e o sistema nervoso central. Ou seja, nós temos já a possibilidade de manipular o sistema nervoso central. O grande ideal dos jogos de vídeo, há um filme alemão que aliás retrata isso bem, Existenz, que é a possibilidade de nós ligarmos máquinas diretamente ao nosso corpo. E essas máquinas, atuando sobre o nosso sistema nervoso, são poderosíssimas no sentido de criar sensações de tipo de ersatz. Estou convencido que as primeiras terão a ver com o sexo, não é natural, visto que é uma grande indústria, há muito dinheiro que circula por ali e é muito rentável haver sexo virtual para os pobres. Provavelmente os ricos vão continuar a ter sexo real. Mas porquê? Não é por acaso que eu estou dizendo, é porque a distinção de todas estas coisas é uma distinção pela exclusão. A utilização da internet não é a mesma para quem tem literacias para usar e para quem não tem literacias para usar. Muitas destas tecnologias estão a aumentar a separação em quem é capaz de as utilizar para a sua própria melhoria, para o seu improvement, e quem as utiliza para reproduzir o seu mundo de escassez, de pobreza, de miséria e de exclusão. E isso é um problema societal muito considerável, que afeta o problema do ensino. O ensino está completamente desadaptado daquilo que é necessário nos dias de hoje, que se devia aprender desde o ensino primário, completamente desadaptado do modo como nós nos construímos socialmente. Porque a nossa sociedade, entre outra coisa pelos interesses económicos, eu já tive ocasião de ter esta discussão numa sala em que estavam os operadores de telemóvel que torcem o nariz todo, porque eles querem lá saber, eles querem vender telemóveis a crianças de 4 anos, não é? E 3 anos, e querem lá saber se eles querem é que aquilo tudo seja muito utilizado. E, portanto, a existência de uma ética na utilização das máquinas, evidentemente, lhes é completamente bizarro. Mas a verdade é que nós temos obrigação, em nome da democracia, de discutir estes mecanismos, de discutir o seu efeito social e de encontrar, não digo mecanismos legais, porque acho que isto não vai com as leis, mas uma cultura cívica que faça com que alguém recuse um telemóvel com geoposicionamento, a não ser que vá subir uma montanha qualquer e provavelmente aí não tem sinal, ou que vá descer um rio e aí provavelmente também não tem sinal, mas não importa. A não ser que seja necessário, deve dizer que não. E esses são problemas da democracia. Deve dizer que não à substituição da votação pelas sondagens, à criação de política por sondagens, à tendência para julgar os tempos cada vez mais curtos na decisão, de substituir a decisão racional e a argumentação racional por uma patologia em grande parte das imagens do excesso e da imediaticidade. E isso, ou nós não fazemos, ou nós fazemos, peço desculpa, ou então isto vai dar para muito torto. Muito obrigado.